Aula 9, ensinando a criança a agir por fé dentro do Ministério Infantil. Gente, se eu for reduzir, assim, falar uma coisa que eu falei em todas as aulas, é o seguinte: ora, lê a Bíblia, obedece a Deus e seja exemplo. Só isso. Essa é a parte mais difícil. Por quê? Porque a gente tem muita dificuldade de obedecer a Deus. A gente tem muita dificuldade em compreender a palavra de Deus. Nós temos muita dificuldade em ser obediente ao Senhor, em ouvir a sua palavra, em ouvir a sua revelação e obedecer. Essa parte de agir, a gente coloca dentro daquela parte do manifestar o reino e liberar o reino. Ou seja, ensinar a criança e liberar para que ela faça, tá? Como que a gente faz isso? Bom, vou dar alguns exemplos para vocês para dar um pouquinho mais de prática na aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Se você vai ensinar essa criança a orar, você precisa orar com ela. Se você vai ensinar sobre o Espírito Santo, esse é o momento de você ser ousado e você declarar e pedir para que o Espírito Santo venha sobre essas crianças e que os batize com dons, e encha da sua presença, sabe? Se você quer trabalhar alguma coisa de caráter, você pode fazer nesse momento alguma atitude que mostre paciência, que mostre perdão, generosidade, que demonstre o caráter de Deus em nós. Só que assim, ó, por que eu falei que é mais difícil? Porque você precisa fazer para que as crianças vejam e façam depois. Manifestar o reino, liberar o reino. Você tem só 2 horas com essa criança. Se essas 2 horas não forem cheias do poder de Deus, se essas 2 horas não forem guiadas pelo Espírito Santo, você vai perder tempo. Por isso que eu falei pra você, ora, lê a Bíblia, seja obediente, deixa Deus fazer. É só isso. A verdade, o curso inteiro e talvez com todos os meus cursos eu vou falar só sobre isso. Mesmo que eu te traga técnicas, eu preciso te falar que a técnica que funciona aqui pode não funcionar com você. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem faz. E o teu papel é conhecer a sua palavra e ouvir a voz de Deus. E obedecer. Só isso. Por que eu tô falando isso, gente? Você quer ensinar a sua criança a ter fé? Você vai ter que ter fé. Você quer ensinar a sua criança a orar uns pelos outros por cura? Você vai ter que orar por cura pra mostrar pra eles. Vou dar alguns exemplos que aconteceram comigo com as crianças, tá bom? Gente, eu sou meio... não tenho bastante fé. Sou meio obediente, né? E eu queria trabalhar sobre paternidade com as crianças, mas não a paternidade que vocês estão acostumados a falar. Eu falei sobre Romanos 1:20. 1:20? Não é 1:20, eu acho que é 2:20. Enfim, 1:21. Enfim, fala o seguinte, que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, o que a gente está falando aqui? Que a natureza está esperando que os filhos de Deus se posicionem e que deem ordem à natureza para que elas respondam o senhorio, não nosso, mas o Senhor. Foi isso que eu trabalhei em paternidade com eles. E aí, chegou no final e eu lembro que eu coloquei eles em círculo e eu coloquei a capa de rei sobre cada um deles, mostrando para eles que eles eram filhos do rei. E aí chegou a parte de manifestar o reino. E tava chovendo. Aí eu falei, Senhor, dá coragem agora. Aí eu orei, Senhor, ordena agora que a chuva pare, para que eles vejam o teu poder. E a chuva parou. E eu continuei explicando isso para as crianças. Falei, vocês precisam entender o seu papel dentro do reino de Deus. Vocês precisam aceitar, né, se colocar no seu papel de príncipe, de sacerdócio real. Aqui. E aí, eu até postei esses dias, uma menina
ela chegou na casa dela, ela mora num sítio até hoje, e tinha uma árvorezinha que não crescia. E aí ela chegou e ela falou assim pra árvore: eu sou filha do rei do universo, e ele te formou como vegetação para que você cresça e dê frutos. Por isso agora eu te ordeno que cresça e dê frutos, porque o Senhor, o rei do universo, te formou para ser assim. E aí, 2 semanas depois, a árvorezinha que não crescia começou a crescer e começou a dar frutos. Isso já fazem 3 anos, hoje é uma árvore enorme, que dá frutos todos os anos, que foi proposto para ela dar. Já fazia mais de 10 anos que a árvore estava plantada e não crescia. Uma outra criança, ouvindo essa história, falou, ok. E aí, eu tava nos pequenininhos, e aí tinha formigas, muitas formigas que estavam entrando na sala. Muitas formigas. Aí eu abri a porta e falei assim, formigas, eu sou filha do rei do universo, aqui dentro vocês não podem entrar. Fiquem dessa linha pra fora. E as formigas que estavam pra dentro, elas deram meia volta e voltaram. Pois mamãe me conta depois, uma criança de 5 anos, tava chupando pirulito, brincando, e aí ela colocou o pirulito em cima da mesa, e tinha formiga. E ela falou assim, formigas, eu sou filha do rei do universo, esse pirulito é meu, não pode vocês encostarem. E aí a mãe mandou a foto, né, o pirulito e as formigas dando a volta no pirulito dela. Gente, é isso! A gente não compreende tamanho poder que o Senhor entregou aos seus filhos diante do reino de Deus, a fim de nos glorificar, de nos dar poder? Não! A fim de que o seu nome seja conhecido, a fim de que a gente aumente a fé do povo. Eu acho que eu já contei aqui, mas eu não sei se foi nesse curso, se foi em outro, sei lá. Minha cidade, há alguns anos, ela inundou, né? Inundou bastante, muito mesmo. Ponto de aqui no centro, que é um lugar que não alaga, a gente tem um grande problema, muito problema mesmo. E aí, naquela noite, a gente tava com as crianças, eu tava com as crianças, eu falei sobre Paulo e Silas, que eles tinham ousadia, eles não tinham medo de estar na casa nas outras cidades, mesmo que eles corressem risco de vida. E que eles tinham uma ousadia de pregar o amor de Deus e de não temer, declarar aquilo que o Senhor que eles falava para eles, né? E aí, essas crianças, eu comecei a entender o reino, né? Manifestar o reino, aí no liberar o reino, falei para elas, ok, sobre o que a gente vai orar hoje? As águas estão altas na nossa cidade, vamos orar para que o Senhor abaixe essas águas. E aí o menino olhou para mim e falou, tia, se Deus formou o rio, por que ele não pode mudar o curso do rio para que a nossa cidade não alague mais? A cara da tia, tipo, é verdade. E nós oramos para isso. Passou 5, 6 dias, veio a notícia que o prefeito ia começar uma obra para mudar o curso do rio da cidade, para que parasse de alagar. Entende? Aconteceu. E naquela meia hora, apareceu no jornal no dia seguinte, que das 8 às 9 horas, que é 8h30 às 9 horas, que era a hora que a gente estava orando com as crianças, houve a água diminuiu muito mais do que nos outros momentos. E quando você chega e você mostra e prova isso para as crianças, você está aumentando a fé delas, ensinando-as a agir por fé. Eu falei em algum dos momentos aqui que 2 dons que nós precisamos pedir no Ministério Infantil é discernimento de espírito e dom de manifestar milagres. É por isso. Tá aqui o motivo. Se você não começar a clamar para que o Senhor manifeste milagres dentro do seu Ministério Infantil, em alguns momentos, as crianças vão perder a fé. Porque as crianças precisam viver esses momentos para que elas sejam cheias de fé. Para que elas falem, uau, o Senhor faz. Você está treinando uma geração para mostrar quem Deus é. Isso inclui o poder de Deus. Porque o Senhor falou que aqueles que creem em Jesus
fariam obras ainda maiores, não para ser glorificado, mas para que o nome do Senhor seja conhecido em todas as nações. Você entendeu? Você pode usar histórias bíblicas para dar exemplo. Agora, pensa só. E eu fiz isso, tá, gente? As duas coisas que eu tô falando aqui pra vocês é porque eu já fiz, tá? Tem algumas coisas que eu não tenho muita coragem, mas... No dia que eu contei a história sobre a história que eu tava contando, eu tava falando sobre não ter medo de estar na presença de Deus. E aí a história que eu usei foi o momento onde Jesus aparece no barco pros discípulos. E eu coloquei eles em formato de barco. E eu coloquei TNT azul jogado pela sala, representando água. E aí, eu falei assim pra eles, vocês podem escolher ficar no barco ou sair do barco. Sair do barco existe coragem. E eu não sei como o Senhor vai te mostrar. Mas eu oro agora para que o Senhor mostre pra você de uma forma sobrenatural que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele pode andar sobre as águas, que Ele pode fazer milagres acontecerem. E aí as crianças começaram a sair do barco ali, né, que eram as cadeiras. Gente, eles estavam pisando em TNT, tá? E os sapatos começaram a molhar. Algumas crianças tiraram o sapato e a água e virava meio assim, ó, e escorria a água. Foi a gente? Não! Impossível! Não tinha como fazer isso. Foi o Senhor. E eu falei para as crianças entenderam que vocês andaram sobre as águas. Por isso que o pé de vocês está molhado. Gente, uma criança que tem experiências com o Senhor, que tem base bíblica, ela não vai se desviar. Ela vai querer que todos conheçam quem é Deus. E é isso. Você pode usar histórias bíblicas, mas use essas histórias bíblicas de acordo com o poder de Deus, de acordo com aquilo que Deus quer fazer. Sua maior forma, a melhor forma de lúdico é o sobrenatural de Deus. É o Espírito Santo. Por isso que eu não uso nada de lúdico. Não é porque eu não consigo contar a história e segurar. Tá? Eu me perco totalmente nessa figura. Mas sempre dá certo. Por quê? Porque eu sou doida. Não, gente, mas sério, assim, eu não vejo por que eu preparar todo um recurso se eu posso orar e falar, Senhor, nos mostra isso. Nos faz viver a Bíblia. Nos faz entender o que tu quer mostrar com essa palavra. De forma prática. De forma real. De forma palpável. Você pode contar a história de Moisés e passar glitter no rosto. Ou e mostrar uma coisa que brilha. Ou você pode contar a história de Moisés e falar, quem quer estar face a face com o Senhor? E o seu rosto pode começar a brilhar. A Juliana, a gente busca por isso? Não! Não, não! A gente busca pelo Senhor. A gente busca estar com o Senhor. A gente busca ser obediente. Todas as vezes vai acontecer isso? Não. Tem hora que o recurso visual é bom. Mas o teu coração tá onde? O teu coração, ele está focado em você fazer uma aula pelas suas forças ou em você pregar para crianças e mostrar o poder de Deus. Mostrar quem Deus é. É isso. Por isso, busca o Senhor. Seja obediente. E tá tudo certo. O Senhor vai fazer. Amém? Gente, que Deus te abençoe. Amanhã a gente volta para falar um pouquinho sobre dons espirituais da criança. E é bem importante que você entenda um pouco sobre isso para explicar às crianças e aos pais. Amém? Que Deus te abençoe. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.